hora de voltarmos com o nosso quadro A Pilha de Leitura para trazer mais considerações vendo quadrinhos. Temos dois quadrinhos aqui, um lançamento e um antigo. Sejam bem-vindos à Caverna do Morcego, hora então de mais resenhas rápidas aqui envolvendo leituras recentes que eu fiz. Resolvi, conforme prometi anteriormente, juntar aqui o quadro da Pilha de Leitura com o quadro Dia do Gibi Velho, para trazer leituras antigas e novas. Hoje eu vou conversar com vocês então sobre esse quadrinho que muitas pessoas estavam perguntando minha opinião, que é o Cavaleiro dos Pesadelos, que é um evento que a DC lançou recentemente pra gente, e lá fora também, na verdade. E ao mesmo tempo conversar sobre Batman Houdini, esse quadrinho que só saiu uma vez no Brasil, pela editora Abril, que muita gente acha que se passa naquele universo lá do Batman Gotham 1889, mas na verdade não passa. Mas ainda assim é um quadrinho que tem belos desenhos. Cavaleiros dos Pesadelos volume 1 tem preço de capa de R$ 44,90 com 152 páginas. Publicando Night Terrors número 1, Night Terrors First Blood, Night Terrors Wonder Woman 1 e 2 e Night Terrors Zatanna. Nessa edição nós temos o roteiro de Joshua Williamson, Joseph Campbell, Dennis Culver e Stephanie Williams, com os desenhos de Jamie Mendonça, Danny Meek, Chris Bacalo, Howard Porter, Giuseppe Camuncoli, Stefano Nessi, Gaspar Wingard, Juan Ferreira, Davi Beldon e Megan Hattrick. Tradução por Júlio Oliveira, adaptação Gabriel Faria, letras Valéria Calipo e edição Isabel Ferreira. Na sinopse, quando Batman, Superman e Mulher Maravilha encontram o corpo de um dos seus primeiros inimigos na Sala da Justiça, a investigação os leva diretamente ao novo vilão chamado Insônia, para além do mundo dos vivos e também do mundo dos mortos. A única forma de salvar o mundo é invocando a ajuda de um herói inusitado, o Desafiador. Esse foi um evento de 2 meses que rolou nos Estados Unidos, onde as edições principais dos personagens, Superman, Batman e Mulher Maravilha, deram uma pausa para serem tie-ins, então, dessa saga aí do Cavaleiro dos Pesadelos. Evento que foi capitaneado pelo Joshua Williamson, que é um escritor que eu acho competente dentro dos trabalhos dele. Ele não faz nada que seja extremamente memorável. Pelo menos do que eu li dele, eu nunca achei que ele fez uma história que é de outro mundo. Mas eu também não acho as histórias dele ruim, pelo contrário, ele faz coisas que são um arroz com feijão bacana. A gente teve a pequena fase dele sendo publicado no Batman, que funcionou. Ele é conhecido pelo trabalho que ele fez no Flash, no Renascimento. Então é um cara assim que ele faz coisas que são legais. Entretanto, eu não acho que ele seja o grande nome assim da DC, que desponta de uma maneira que você fala, esse é um escritor popstar da DC. Não, ele não é isso. E é interessante que ele vem cuidando aí de vários eventos recentes do universo DC. Ele fez a Crise das Trevas, que a gente teve recentemente, agora tem esse aqui envolvendo os Cavaleiros Pesadelos. É um cara que talvez a DC use muito ele para fazer esses eventos para chamar a atenção da editora, porque não tem nenhum outro roteirista que possa cuidar de um evento grande tal qual esse. Talvez o Mark Waid. O Mark Waid fez recentemente o Planeta Lázaro, que foi mais ou menos também, não curti muito. Esse evento do Cavaleiro dos Pesadelos é meio que um tapa-buraco, talvez, uma maneira de você fazer algo diferente dentro dos quadrinhos da DC, porque não foi um evento que teve uma grande preparação. A gente tinha no passado isso com as crises da DC, toda uma construção de prelúdios para você chegar na crise XYZ, você tem realmente todo um desenvolvimento para trazer o grande evento. Agora os eventos eles vão vindo, né? A DC resolve, daqui a 4 meses a gente vai fazer um evento bacana chamado Cavaleiro dos Pesadelos. Aí a gente vai contar essa história e tá bom, e fechou e pronto. Nada demais. E meio que esse evento é representado por isso. É um evento nada demais. Temos Batman, Superman, Mulher Maravilha, a Trindade aqui, descobrindo um novo inimigo chamado Insônia, que está atrás da Pedra dos Pesadelos. E esse vilão faz todos dormirem, todos terem pesadelos. Então você tem um desafiador chegando na parada para ajudar a Trindade a combater este vilão. E fica por aí a trama, não tem nada de muito diferente. Talvez a ideia da construção dessa saga seja elaborar dentro, inclusive, dos tie-ins dos personagens, uma maneira de você mostrar um lado diferente dos super-heróis, mostrar os pesadelos que eles convivem todos os dias, mostrar coisas um pouquinho mais diferentes envolvendo a Trindade, por exemplo, toda a Liga da Justiça, etc. Mas eu não sinto que seja um evento que realmente acabe sendo marcante a ponto de você querer ler ferrenhamente. Confesso que a história principal aqui do Joshua Williamson, que tem os desenhos do Howard Porter, elas são legais, são bacaninhas de você ir acompanhando, mas fica nisso, no bacaninha. Você vai vendo o surgimento desse vilão, você vai vendo a construção dele, você fica até intrigado do porquê ele quer a Pedra do Pesadelo, mas não tem nada demais. Os tie-ins que são inseridos aqui, tem uma história da Mulher Maravilha, que você vê ela confrontando o pesadelo, você tem a Zatanna aqui interagindo com o Cliff lá da Patrulha do Destino, também é uma história ok, bacaninha, mas veja, tudo fica no ok, bacaninha. Não tem nada de excitante nessa história a ponto de você querer ler próximo encadenado porque você tá pilhado do que vai acontecer, como é que isso vai mudar o universo DC e não sei o que.
Não. Eu até gostei de um cliffhanger que nós temos aqui no final da história principal, que envolve um personagem importante no detalhe do sonho do universo DC, mas o que me intrigou bastante, que até agora eu não vi menção, que eu acho que não vai ser abordado, é a relação envolvendo o perpétuo dos sonhos, o Daniel. Porque tudo que envolve sonho, pesadelo, não sei mais o que, de certa maneira acaba passando pelo reino lá do perpétuo. É uma coisa que é muito importante para o universo DC. Mas é uma figura que não é citada, que não aparece direito, fica meio que faltando alguma coisa dentro do universo DC quando você fala sobre sonhos, pesadelos e não cita ou não tem nenhuma referência ao perpétuo. O Sandman, elaborado pelo Neil Gaiman, começou como Orpheus, depois passou para o Daniel. Ele é uma figura muito importante para você discutir isso. De alguma maneira você tem que falar sobre ele quando você aborda essa temática de pesadelo, mas aqui você não tem isso, nenhuma menção especificamente, sendo que o Daniel já encontrou a Liga da Justiça, por exemplo. Até na saga Metal lá apareceu o personagem, e aqui não aparece. Eu tô achando estranho, mas posso estar me adiantando aqui, né? Pode ser que a gente tenha alguma coisa mais pra frente durante as histórias. Mas eu confesso que esse detalhe me pegou. Talvez eu não deveria julgar a história por causa disso, porque se não foi colocado, né? Então não precisa você criar uma crítica negativa em relação a isso. Entretanto, como você está falando de um evento da DC, aí eu acho que deveria fazer parte também esse personagem. Então esse primeiro encadernado ele me chamou a atenção para continuar acompanhando a história, mas não quer dizer que realmente eu estou curtindo muito esse evento do Cavaleiro dos Pesadelos. Estou pagando para ver até onde vai, mas o antagonista não me parece um ser extremamente chamativo. Os nossos heróis aqui, não me parece que eles estão enfrentando grandes desafios. Talvez se você for para as histórias de tie-ins individuais deles, onde trabalham então os pesadelos que eles sentem, aí você pode ver algo diferente. O Batman teve algo diferente nesse aspecto, mas ainda assim não me gerou um grande interesse a ponto de falar que essa história está fantástica. Vou acompanhar até o final para ver até onde vai esse negócio do insônia aí, né? Espero que até lá então eles citem o Perpétuo, o Sandman, pois eu acho que é muito importante você ter esse personagem relacionado ao que envolve pesadelos. E antes de continuar, sempre fazendo aquele jabazinho importante, se você gosta do projeto Caverna do Morcego, dá uma olhadinha no botão Seja Membro. Ao mesmo tempo, caso você queira ajudar de outra maneira, você pode usar os links comissionados do canal. Na descrição desse vídeo tem link para Amazon, Mundos Infinitos, Loja da Panini. Sempre estou divulgando várias promoções também nos grupos de desconto, no WhatsApp e no Telegram. Os links também estão na descrição, caso você queira fazer parte desses grupos. E se você for fazer suas compras então nessas lojas citadas ou em qualquer outra loja de internet, em qualquer tipo de produto, use um dos links que estão aparecendo na sua tela, que dessa maneira você me ajuda a manter esse projeto de Batman ativo. E muito obrigado, os links estão na descrição, lembrando, você não paga nada mais usando eles. Agora nós vamos falar então sobre Batman Houdini, Oficina do Diabo. Quadrinho que foi lançado originalmente em janeiro de 1993 nos Estados Unidos. Aqui no Brasil saiu pela editora Abril uma única vez em janeiro de 1995. Quadrinho escrito por Howard Victor Schalken e John Francis Moore, com os desenhos de Mark Chiarello. Na sinopse, quando o maior dos mágicos se une ao maior dos detetives, o ano é 1907. O grande Harry Houdini e o misterioso Homem-Morcego percorrem as ruas de Gotham atrás de um degenerado que ameaça a vida das crianças da cidade. Os dois devem deixar de lado qualquer tipo de diferença e descobrir o que está acontecendo na cidade. Quem pode estar por trás desses crimes? É o Homem Albino? Ou podemos ter criaturas sobrenaturais causando todos os problemas na cidade? Então temos mais um quadrinho, entre aspas, de época do Batman. Nós tivemos então Gotham 1889, um quadrinho clássico aí que fala sobre praticamente o final ali do século XIX, a continuação também se passa no finalzinho do século XIX, e nós temos o personagem aqui encarando suas aventuras no começo do século XX, né, em 1907. Só que tal qual eu destaquei no começo do vídeo, essas histórias que eu mencionei ali de 1889 não tem relação com essa trama toda. Aqui você vê outra perspectiva do Batman, então, nesse período aí no começo do século XX, encontrando a figura do Harry Houdini. Nós temos então toda uma trama que fala sobre o desaparecimento de crianças. Pode ser que exista um serial killer que está raptando crianças e, infelizmente, ceifando a vida delas. Cabe então esse Homem-Morcego que está em Gotham City fazendo investigações, ao mesmo tempo Harry Houdini que está em Gotham City para fazer apresentações, desvendarem qual o problema de todo o caso. E você vai vendo toda a crescente do mistério levando a um caminho que vai levar ao sobrenatural, pois você tem antagonistas que acabam trazendo muito, evocando muito o espírito de monstros clássicos da literatura do cinema, como por exemplo vampiros. Com certeza o maior destaque que eu posso dar para essa obra aqui é a arte do Mark Chiarello, uma arte pintada, uma arte bem bonita, que retrata muito bem os momentos aqui um pouco mais de terror do quadrinho. A própria feição do Batman, da maneira como é desenhada, traz um pouco do espírito do terror, mas todo o mistério, ao mesmo tempo os antagonistas retratados aqui, eles são colocados de uma maneira que você fica realmente com medo deles.
você tem um personagem que parece um pouco o Coringa, pode ser uma versão do Coringa para este Batman, sendo um discípulo de um grande antagonista. Em alguns momentos ele é chamado de O Albino aqui, e é a pessoa que sequestra as crianças. E você sente um certo temor quando você vê a cara desse infeliz aparecendo nessa história. Toda a trama que envolve também crianças sendo sequestradas é um negócio bem tenso. Tudo que acontece com elas também, o que é retratado, o que é dito, é um negócio pesado, eu diria. Essa construção dos crimes que leva um pouco pro lado do terror é também muito chamativo durante a história. Então é um atrativo aqui esse suspense, esse terror que é criado. Ao mesmo tempo, ver a relação do Harry Houdini com o Batman também é um chamariz interessante para você ver o desenvolvimento de toda a trama. Inclusive, a história é narrada pelo próprio Harry Houdini e não pelo Batman. Você vai vendo ele conhecendo esse homem-morcego, se afeiçoando a ele, descobrindo as destrezas dele como detetive, ao mesmo tempo a descoberta de segredos envolvendo o próprio Batman. Como qualquer história de crossover, entre aspas, nós temos aquele momento onde os protagonistas não se gostam muito, mas depois eles entendem que precisam se unir para parar o vilão de toda a trama. E lembrando que o Harry Houdini é um ilusionista, um escapista, que ele realmente existiu no nosso mundo e era muito conhecido pela destreza que ele tinha, então, de conseguir escapar de lugares impossíveis. E é interessante pensar que o Batman também tem essa destreza, ele é treinado, por exemplo, na Terra Zero pelo Zatara, que é um grande escapista também, um grande ilusionista. Então a exploração da dinâmica desses dois personagens funciona muito bem, não são duas figuras que não se, entre aspas, casariam, e sim, na verdade, aqui você vê uma relação muito boa nesse sentido. Penso que o ponto negativo dessa história são os antagonistas que nós temos aqui, que são os vampiros, basicamente, que o Batman e o Harry Houdini vão enfrentar. Todo o terror causado, tudo que eles fazem para as crianças em Gotham City é algo aterrorizante, que é muito vindo então desse subalterno deles, que é o Albino, que é o Coringa dessa história. Mas ao mesmo tempo, quando a gente fica na construção deles, eu acho um pouco fraco, eu acho um pouco vazio. Não me geraram muita sensação de perigo que talvez a história precisaria. Então são vilões que são tanto quanto fracos. Por mais que você tenha uma carga importante no que envolve, inclusive, o que era o Harry Houdini, ele era um judeu e sofria muito preconceito por causa disso ali. Na virada do século, o texto sabe tratar isso, vindo muito inclusive dos próprios antagonistas. Ainda assim, eu acho que realmente são personagens que não me chamaram tanta atenção nessa trama, tal qual era a gravidade dos seus crimes, por exemplo, ou mesmo, então, essa versão diferente do Coringa que aparece por aqui. Faço outra crítica negativa aqui, que os desenhos são muito bonitos, eu gosto bastante, realmente é o chamariz dessa edição, mas às vezes a narrativa é um pouco complicada, porque a disposição de quadros às vezes não funciona. Você não tem um quadro que você lê naquela naturalidade sempre, que você vai indo da esquerda para a direita, vai descendo e assim por diante. Em alguns momentos você tem um quadro que ele não casa necessariamente com o outro. Geralmente quando você lê o quadrinho, nós temos o quadro de cima, onde você passa diretamente para o quadro de baixo, para depois passar então para o quadro da direita, por exemplo, quando você vê uma disposição diferente do tamanho de quadros. Mas aqui no quadrinho às vezes não funciona dessa maneira. De vez em quando você tem que passar para o quadro da direita, porque ele está relacionado então à narrativa da história, obviamente, para depois voltar para o quadro de baixo do quadro de cima. Eu sei que pode parecer estranha essa explicação que eu estou trazendo, mas é uma coisa que me confundia às vezes durante a história. Não é em todo momento, são em algumas páginas específicas, mas realmente eu acho que não precisava ter complicado um pouco esses momentos, até porque te tira um pouco da história, né? Te atrapalha um pouco no momento da leitura. Mas fora isso, reforço que o grande chamariz aqui dessa edição realmente são os desenhos, belos desenhos, bem como toda a construção do que envolve então esse encontro desses dois personagens que realmente funcionam muito bem. Fica só a crítica negativa em relação então aos antagonistas que realmente não me chamaram tanta atenção, mas ainda assim é uma leitura que vale a pena. Com certeza não está na mesma qualidade do Gotham 1889, fazendo uma comparação que eu não deveria fazer, mas de qualquer maneira algumas pessoas vão fazer a comparação automaticamente. E não, a história segue seu ritmo diferente, tem uma narrativa diferente, é outra perspectiva. Prefiro muito mais 1889. Mas ainda assim não é uma história de jogar fora. Vale muito a pena dar uma olhadinha, e como só sai uma vez no Brasil, tem que recorrer aos sebos para você encontrar. Quem sabe no futuro a gente possa ter uma republicação de outros Elseworlds e essa história possa sair no Brasil aqui, mas de qualquer maneira fica a dica para você dar uma conferida. É um quadrinho que me marcou na infância porque ele saiu nos anos 90, então esse formato americano, com essa capa cartonada que é algo diferente, incluindo inclusive esses desenhos.
Então tem um lado saudosista também na minha parte envolvendo esse trabalho. Agora eu quero saber de você, leu o Cavaleiro dos Pesadelos, concorda, discorda, ao mesmo tempo gosta de Batman e Houdini? Traga o seu comentário aqui embaixo e aproveite os outros vídeos do canal com a nossa playlist de pilha de leitura, onde tento trazer semanalmente resenhas de quadrinhos e lançamentos, e agora também falando então sobre quadrinhos antigos. Deixa aqui aquele bom e velho emoji de morceguinho para simbolizar que você ficou até o final do vídeo, meu muito obrigado. Curta, compartilhe, se inscreva no canal se você é novo ou nova, marque o sininho para ser notificado nos vídeos. Esse foi ficando por aqui. Como sempre, no final do vídeo nós temos os membros do canal, a galerinha que mantém este canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês, bem como de você que faz suas compras através dos links da Panini, Amazon, Magazine Luiza, Submarino e assim por diante. Meu muito obrigado como sempre, e se você está chegando agora e quiser ajudar o canal, os links estarão na descrição. Aproveita que você tá aí, meu amiguinho, dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale seu clique. Agradeço a sua companhia, até a próxima e fui.